Então, é Jesus, o Filho do Homem, né? O tema que temos falado nesses dias, além de estar clamando pelo Brasil. Então, o tema de hoje é Jesus chorou. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, mandaram avisá-lo, ele ficou alguns dias a mais onde ele estava e ele se demorou um pouco. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. E Lázaro era um grande amigo de Jesus, junto com Marta e Maria. Jesus sabia daquilo. E ele sabia que Lázaro tinha morrido. E ele iria ressuscitar Lázaro, né? E Jesus chorou. Olha que está escrito em João 11, né? Quando ele chegou, Maria chegou até ele e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus chorou 3 vezes nas Escrituras, que é relatado. Essa foi a primeira vez, né? Seu amigo tinha falecido, né? E ele era totalmente humano. Chorou pelo amigo, chorou por Maria, Marta, chorou porque todos estavam chorando e se compadeceu. Ele não teve vergonha de chorar. Alguém disse que a glória de sua divindade não o levou a ter vergonha da sua humanidade. Jesus jamais teve vergonha da sua humanidade. Jesus jamais teve vergonha de chorar. Jesus amava ser homem. Jesus chorou, é um dos versículos, é o versículo menor do Novo Testamento, e quem teve a sensibilidade de colocá-lo à parte. João 11, 35, Jesus chorou. 2 palavrinhas, né? Jesus chorou a contemplar aquela cena, Maria chorando, os judeus chorando, Jesus chorando mostrava toda a sua humanidade e sua amizade, né? Ele não tinha vergonha de demonstrar seus sentimentos, ele era totalmente natural, ele não era insensível como muitos de nós às vezes, ele era humano e por isso ele chorou. Jesus chorou porque ele vira todo o estrago que o pecado causara na humanidade. A morte ali de Lázaro entrara como usurpadora daquele plano de Deus eterno. Talvez Jesus chorou por se lembrar da amizade que ele tivera com Adão na viração da tarde no Éden, onde ali não havia morte, e a morte entrou com o pecado. Jesus chorou e deve ter se lembrado de quantas vezes ele correra para Betânia, né, e tiver aquelas conversas com Lázaro, seu amigo tranquilo, ou Maria que lava ali os seus pés e enxuga com os cabelos, derrama perfume na cabeça dele, ou Marta que faziam uma sopa para ele deliciosa, com Lázaro escutando atenciosamente. Jesus chorou com essas memórias. Jesus chorou sabendo que outras coisas ainda viriam. Ele iria ser mais perseguido depois dessa ressurreição. Eles iam fazer planos para matá-lo, mas ele chorou também porque ele se lembraria que muitos iam crer nele por causa desse milagre extraordinário. Jesus chorou e pode ter se lembrado, né? E um dos motivos de ter se demorado foi para que os discípulos crescem nele. Então Jesus chorou,
pela vulnerabilidade humana, pela nossa falibilidade, né? Jesus chorou e nós precisamos aprender a chorar também. Nós precisamos aprender a chorar pelos nossos amigos, como Jesus chorou. Jesus fez esse tipo Jesus, ao derramar esse tipo de lágrima, ele sabia, e nós devemos saber, que esse tipo de lágrima é muito bem-vindo no céu. Elas são ajuntadas talvez numa taça celestial, porque choramos pelos nossos amigos, choramos pelas fraquezas humanas, choramos pelas nossas fraquezas. Nós podemos chorar porque Jesus chorou, e Jesus chorou na presença do Pai, nós também podemos chorar na presença do Pai. A gente pode lembrar aqui dos profetas que choraram, Jeremias, 23 anos pregando, chorando por causa da dureza do coração de Jerusalém, de Israel, que não se arrependia, ou os outros profetas, né, que choraram, ou Davi que chorou. Davi chorou pelo seu amigo Jonatas, mas Davi também chorou pelo seu inimigo Saul. Que grandeza de Davi! Jesus chorou. O choro de Davi o livrou da amargura da alma, mas a gente não pode chorar como Esaú, que chorou com amargura contra o seu irmão. Jesus, disse Charles Spurgeon, é o chefe do clã dos enlutados, porque Jesus chorou. Ele é o nosso mestre do choro profundo, pois sabe que nós somos pó, que o homem é pó e ele se compadece de nós. Nós precisamos compartilhar com as lágrimas dos olhos de Jesus pela humanidade que está caída, pelos nossos parentes, vizinhos e amigos. Jesus é o nosso instrutor do choro. Ele é um exemplo para que a gente chore, porque bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Jesus chorou por Lázaro, mas depois que ele chorou, ele mandou tirar pedra e ele o ressuscitou. Então, depois que você chorar pelos seus amigos, chorar pelas pessoas ao seu redor, chorar pelos que estão perdidos, então tira a pedra e prega o evangelho e faça obras que Deus quer que a gente faça. A gente deve chorar com os que choram, mas também trabalhar para que o choro deles seja minimizado. Chore pelos que estão nos hospitais hoje. Chore pelos que estão sofrendo. Chore pelos que estão com falta de o que comer hoje. Vamos chorar, porque Jesus chorou. E chorar faz bem. Chorar toca o coração do Pai. Chorar muda a história. Jesus chorou uma segunda vez, quando ele estava entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e os discípulos cantavam, Hosana, filho de Davi, e ele chegou do alto da cidade. Jerusalém é linda quando você está chegando nela. E quando ele ia chegando na cidade, ele chorou sobre ela, dizendo, se tu conheceras também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da sua visitação. Jesus entra triunfante em Jerusalém, os fariseus não entendem nada, porque eles não conheciam as Escrituras, eles não lembraram da profecia de Zacarias, que eis aí o teu rei vem humilde, montado num jumentinho. Ele discute com eles, mas ele diz que se os discípulos calassem, Hosana, filho de Davi, Hosana ao filho do homem, as pedras iriam clamar. Era impossível deter
aquele rio de glória, aquele rio de louvor ao Senhor, mas Jesus, ao ver Jerusalém, ele chorou sobre ela. Jesus chorou porque Jerusalém o rejeitara. Jerusalém não aceitara o dia da sua visitação. Jerusalém não aceitara a visitação do Deus Todo-Poderoso. Jerusalém não aceitara o seu Messias. Jerusalém rejeitara o seu Messias. E ele então chorou. O grande rei veio visitar a sua cidade, a cidade de ouro, a cidade famosa e formosa. Quando Salomão construiu o templo, na frente do templo tinham duas grandes colunas, que quando o sol batia naquelas colunas, elas iluminavam Jerusalém como ouro. Então Jerusalém é cidade de ouro, e Jesus então chorou sobre ela. Jesus chorou porque Jerusalém se recusou a ser consolada, como o profeta Isaías dissera: consolai, consolai o meu povo. Jesus chorou porque ele iria carregar os pecados de Jerusalém, mas Jerusalém recusava a oferta de paz do Senhor. Jesus chorou porque Jerusalém estava endurecida e se recusava a quebrantar, como o faraó que colocara o seu rosto endurecido diante de Moisés. Ali Jerusalém se endureceu e não se quebrantou diante do Senhor. O endurecimento de Jerusalém despertou a aguda compaixão no interior do coração do nosso Senhor, e ele chorou. Jesus chorou porque Jerusalém se recusava a ver. Jerusalém estava cegada por seus próprios pecados. Jerusalém estava incrédula. Jerusalém rejeitou o seu Senhor, rejeitou o seu Messias, rejeitou aquele que lhe podia curar a alma, aquele que podia salvá-la, aquele que podia redimi-la para sempre. Então Jesus chorou. Jesus chorou porque Jerusalém seria julgada e seria punida no ano 70, quando os romanos invadissem a cidade. Eles destruiriam tudo e não deixaria pedra sobre pedra, e Jesus chorou. Jesus chorou porque aquelas lindas e belas pedras do templo de Herodes seriam totalmente destruídas. Jerusalém ia ficar como ruínas de um deserto, onde ali iriam habitar os animais selvagens, e ela seria inabitada, e por isso Jesus chorou. Jesus chorou porque ele declarava como juiz da cidade que a cidade se recusara a se arrepender. Jesus chorou quando ele podia ter cantado sobre ela, quando os anjos poderiam descer dos céus e cantar a glória de Deus sobre Jerusalém, mas ele chorou. Jerusalém toda de ouro, uma linda canção que diz assim: o vento das montanhas claro como vinho, e o cheiro dos pinheiros elevado pela brisa do crepúsculo, junto com o som dos sinos, e no sono profundo da árvore e da pedra, presa em um sonho, está a cidade solitária, e no seu coração um muro. Voltamos aos poços de água, ao mercado e à praça. O chofar chama no monte do templo, na cidade velha e em cavernas nas montanhas. Milhares de sóis brilham. Descemos novamente ao Mar Morto pelo caminho de Jericó. Jerusalém toda de ouro, de bronze e de luz. Por que não ser eu o violino para todas as suas canções? Porém, hoje venho cantar para ti e te elogiar. Eu sou o menor dos teus filhos jovens e um dos últimos poetas. Teu nome queima os lábios como o beijo de um serafim. Se eu te esquecer, Jerusalém, que é toda de ouro, Jerusalém de ouro, de bronze e de luz, por que não ser eu o violino para todas as suas canções? Jesus poderia ter cantado sobre Jerusalém, e os anjos iam encher os céus de Jerusalém naquele dia, mas Jesus chorou sobre Jerusalém. A terceira vez que Jesus chorou não está nos evangelhos, mas é na carta dos Hebreus. Está escrito em Hebreus 5, a partir do versículo 7.
o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus chorou pela humanidade no Getsêmani. Jesus chorou no Getsêmani, o jardim das aflições e das lágrimas misturadas com sangue. Jesus chorou porque ele era o único mediador, o único redentor. Jesus chorou pelos nossos pecados e delitos. Jesus chorou por causa das nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus chorou porque ele tomaria o cálice da ira fumegante de Deus contra o pecado. Ia ser amargo tomar, porque ele ia ser afastado do Pai. Jesus chorou por amor dos seus filhos caídos. Jesus chorou contra toda a natureza pecaminosa pronta a se rebelar de novo. Jesus chorou. Jesus chorou porque ele temia a grandeza do Pai. Ele era totalmente, completamente, absolutamente submisso ao Pai. E ele sabia que aquela comunhão perfeita iria se quebrar naquela cruz, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E aí ele chorou e o sangue se misturou com lágrimas. Jesus chorou não como um covarde ou como um Marte, mas como um filho do homem. Jesus chorou porque ele abraçou a humanidade e foi consumado para efetuar uma eterna redenção, uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus chorou por você e por mim. Agora é hora de obedecer ao Senhor. Agora é hora de ouvir a voz do Senhor. Agora é hora de honrar as lágrimas que o Senhor derramou. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de entregar coração, é tempo de chorar. É tempo de chorar pelos pecados, seus pecados, meus pecados. É tempo de chorar, é tempo de se arrepender. Por isso Jesus chorou. Pois a Bíblia diz, né, que nós também precisamos chorar. Né? Bem-aventurados que choram. Mas virá dias em que ele enxugará das lágrimas, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E ele vai fazer novas todas as coisas. Na eternidade, no reino de Deus, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem lágrima. Mas, enquanto aquele dia não vem, esse é um dia, é um tempo de chorar. É um tempo de chorar pela humanidade que está caída. É um tempo de chorar pela igreja perseguida. É o tempo de chorar pelos irmãos que estão sofrendo ao redor do mundo. Irmãos, é tempo de chorar pela igreja brasileira, para que ela se quebrante diante do Senhor. É tempo de chorar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se converter de todo o coração ao Senhor. É tempo de chorar. Vai vir dias difíceis sobre a igreja na face da terra. Já está acontecendo em muitos países. E no Brasil já vemos as primeiras gotas dos primeiros sinais de alguém que está querendo impedir, né, a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, é tempo de chorar. É tempo de se quebrantar, é tempo de bater no peito como aquele homem no templo. Tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia das nossas durezas. É tempo de chorar pelos que choram, é tempo de se afligir pelos que sofrem, é tempo de mudar de vida, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de encontrar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de deixar a sua religiosidade aos pés do Senhor.
é tempo de abraçar a verdade, é tempo de abraçar a eternidade, é tempo de se converter. Em nome de Jesus, eu apelo para que você ouça a voz do Filho de Deus, que você ouça as lágrimas do Filho de Deus enquanto há tempo, porque vai vir tempo que não vai haver mais tempo, né, de arrependimento, de mudança. Em nome de Jesus, eu oro para que você encontre o Senhor, né, para que você tenha lágrimas, sim, mas de arrependimento e de felicidade e alegria por encontrar o Senhor, né, para que naquele dia você entre no reino da glória dele e ele diga: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Talvez ele vai te dizer: bem-aventurado você que chorou, porque agora você será consolado. Em nome de Jesus, fique em paz. O que o Senhor te dê revelação em todas as coisas, né? Que você pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo e compartilhe a mensagem para que a gente alcance corações, né? Para que corações se quebrantem, para que lágrimas sejam derramadas e para que vidas sejam transformadas e entregues ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Em nome de Jesus, eu oro para que o Brasil seja tocado. Deus tem misericórdia. Temos tido e clamado todos esses meses pelo nosso país. Ainda tem muita gente atravessando o vale da sombra da morte. Senhor, vem socorrer, vem libertar, vem salvar alguns, né? Eu sei que o Senhor tem poder de salvar todos, de curar todos, mas o Senhor é o soberano dos reis da terra e nós nos submetemos à sua soberania e grandeza. Bendito seja o nome do Senhor, mas tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos líderes da nossa nação. Tem misericórdia do nosso presidente, dos nossos governadores, dos prefeitos, né, dos deputados, dos presidentes de câmaras e de Senado, de Supremo. Tem misericórdia deles, Senhor. Choramos por eles para que se arrependam, para que venham conhecer o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te leve a derramar lágrimas, né, por essa nação. Que o Senhor te leve a semear a boa palavra andando e chorando. E que você volte com alegria trazendo os seus feixes. Um abraço em nome de Jesus. Glória a Deus.